Oi, pessoal, tudo bem? Professora Bárbara aqui. E aí, de antemão, ó, no edital de vocês, eles cobram sobre pacientes com alterações respiratórias, motoras ou metabólicas, decorrente de afecções cirúrgicas, neurológicas, ortopédicas e outras, independente se fase hospitalar ou ambulatorial. E aí, o que a gente vai fazer aqui nesse módulo é falar sobre as principais patologias, né, as principais condições de saúde que são presentes ali na fase, né, da infância, que podem e normalmente são cobrados ali com a frequência em provas, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Como a gente também tem módulos específicos que vão abordar os assuntos que foram cobrados relacionados a técnicas fisioterapêuticas, né? Tanto técnicas de recursos ambulatoriais, técnicas de cinesioterapia, sobre como técnicas respiratórias, técnicas de recursos, né, de expansão e higiene brônquica. O que a gente vai conversar aqui são as principais patologias, as principais condições de saúde, e em cima de cada condição a gente vai falar sobre o que normalmente a gente trabalha em cima e o que normalmente as provas acabam cobrando sobre de abordagem fisioterapêutica nessas condições, tá? Independente, né? Condições respiratórias, neuromotoras e neurológicas, a gente vai falar aqui. Então, a gente vai precisar, vocês vão precisar ir associando, né, módulos, assim como muito provavelmente na prova de vocês, vem essa associação de assuntos, tá? Dificilmente vem uma questão direta só sobre uma patologia. Na maioria das vezes, você precisa do entendimento da patologia, de algum recurso de avaliação, de algum instrumento de avaliação e determinar qual que seria a conduta ou, em cima do entendimento da patologia, determinar qual que seria o recurso de avaliação, tá certo? Vamos lá. As duas primeiras que a gente vai falar são a síndrome de aspiração meconial e a síndrome de desconforto respiratório agudo neonatal. Por quê? Uma acontece mais no período pós-termo, então assim, naquela gestação que já está mais avançada, e outra tem mais relação com a prematuridade, tá? Então a síndrome de aspiração meconial, ela está mais relacionada com o pós-termo, né? Ali acima dos 40 semanas de gestação. A síndrome de desconforto respiratório agudo está mais relacionada à prematuridade. Certo? Na síndrome da aspiração meconial, o que acontece? O bebê ele vai ter desconforto respiratório porque ele aspirou matéria fecal. Ele aspirou mecônio que estava ali dentro, misturado com aquele líquido amniótico dentro do útero, tá? Ele fez essa aspiração que foi para dentro dos pulmões. Isso pode ter acontecido antes ou durante o processo do parto. Durante o processo do parto, isso pode acontecer por estresse que foi causado no processo do parto em si. E aí, esse estresse pode levar o bebê ao sofrimento fetal. Nessa situação de sofrimento fetal, ele pode acabar inspirando, né? Ele pode acabar evacuando por conta do sofrimento, e aí, por conta do sofrimento, ele acabar inspirando e aspirando esse conteúdo fecal, tá certo? Essa aspiração do mecônio pode levar a pneumonite, ao desenvolvimento de pneumonite e de hipertensão pulmonar. Não necessariamente, mas pode acontecer do bebê precisar de ventilação mecânica invasiva, inclusive. E existem estudos que falam que existe relação entre as crianças que tiveram, né, aspiração meconial desenvolverem asma ainda na primeira infância, tá? A síndrome do desconforto respiratório agudo neonatal, ela já é mais relacionada à prematuridade. Então, quanto mais jovem, né, quanto menor a idade neonatal desse bebê, maior são as chances dele desenvolver síndrome de desconforto respiratório agudo. Por quê? Porque ela é causada por deficiência do surfactante pulmonar. Então, quanto mais jovenzinho, quanto mais prematuro for esse bebê, menos é a chance dele ter surfactante pulmonar suficiente para manter esse pulmão aberto depois que ele nascer. Então, maior é a chance dele desenvolver um SDRA neonatal, né? Então, o risco aumenta conforme o grau de prematuridade.
Esse bebê ele vai apresentar desconforto respiratório agudo com presença de atelectasias, tá? Principalmente nas regiões que tiver mais infiltrado pulmonar. Pode ter a necessidade de ventilação mecânica invasiva, principalmente quanto mais grave for essa síndrome de desconforto respiratório agudo. E quanto às complicações, ele vai ter principalmente hemorragia intraventricular, pneumotórax hipertensivo, displasia bronco-pulmonar e sepse. A displasia pulmonar, principalmente porque quanto mais prematuro for o bebê, mais tempo ele vai ficar exposto ao uso de oxigênio. E aí, essa toxicidade do oxigênio, exposto por muito tempo, vai levar, né, esse oxigênio exposto ali, expondo esse bebê, que ainda está desenvolvendo um sistema respiratório, porque até os 7 anos de idade, a criança ainda vai estar desenvolvendo o sistema respiratório dela. Então, quanto mais jovenzinho o bebezinho, ele nem começou ainda certas preparações que o pulmão ainda vai passar. Então, ficar expondo esse pulmão, né, a altos níveis de oxigênio, favorece ali o desenvolvimento de broncodisplasia pulmonar, tá? Vamos lá. Além, né, a gente falou das principais acometimentos neonatais, a gente tem depois o que muito se cai nas provas perguntando sobre paralisia cerebral. Antes de falar de paralisia, quando a gente pensa nessas duas condições, a gente tem que lembrar que as duas levam a hospitalização, a necessidade de tratamento intensivo, tá? Então a gente tem que conhecer aqui nesses casos, ó, quando que a gente vai utilizar a ventilação mecânica nessas crianças. Entender que, como o caso da síndrome da aspiração meconial pode acontecer, a gente identificar ali na sala de parto, o bebê, nesse caso, ele pode precisar de CPAP neonatal. CPAP, tá? No caso da Sara neonatal, pode precisar de CPAP, mas ali, inicialmente, como está relacionado à prematuridade, muitos desses bebês acabam evoluindo para intubação orotraqueal se for muito prematuro, tá? Principalmente, mas assim, tudo vai depender da avaliação, então vai depender do contexto clínico que vai ser apresentado para vocês. Então vai precisar desses casos de um entendimento de ventilação mecânica, tá? E de técnicas e recursos fisioterapêuticos, principalmente para expansão pulmonar, e para higiene brônquica, terapia de higiene brônquica. Principalmente essa, porque a gente fala em uso de ventilação mecânica, né? No caso desses bebês. Outro detalhe, quando a gente fala em assistência fisioterapêutica neonatal, a gente tem que lembrar que inicialmente, né, nas primeiras 72 horas, a gente não vai fazer estimulação motora nesses bebês. Muitos ficam ali, a gente ajusta posicionamento e trabalha com as técnicas e recursos fisioterapêuticos quando necessário, tá certo? Pode ser que precise só monitorizar e posicionar nas primeiras 72 horas e depois disso, fisioterapia gentil, tá? Paralisia cerebral. Ela é um grupo de doenças, tá certo? Então não é uma doença só, ela é um grupo de doenças que vão englobar dificuldade de movimentação, rigidez causada por espasticidade, então esse aumento do tônus é por espasticidade, tá? Resultante de malformações cerebrais, hipóxia ou infecção, tá? Quadros, como que a gente falou, né? Síndrome do desconforto respiratório agudo e síndrome da aspiração do mecônio podem levar ao desenvolvimento de paralisia cerebral também, tá? Os sintomas envolvem comprometimento motor, incapacidade intelectual, isso aqui vai depender, inclusive, do tipo de paralisia cerebral, tá? Quanto à gravidade. Problemas de comportamento, dificuldade em ver ou ouvir e transtornos convulsivos, isso aqui também está relacionado ao tipo da paralisia cerebral. Ela tem 4 tipos, tá certo? A espástica, a atetoide ou discinética e a atáxica e o tipo misto que envolve mais de um tipo, tá certo? A fala pode ser difícil de compreender porque a criança tem dificuldade para controlar os músculos envolvidos na fala. Então, não é necessariamente a criança não saiba falar, né? Vai depender do nível cognitivo dela ali. O que ela pode ter é dificuldade de coordenar a mesma fala, tá certo? Então, algumas, as que têm uma gravidade menor da paralisia cerebral, elas podem ter uma dificuldade no desenvolver em coordenar essa fala. Quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente também tem que levantar 2 bandeiras para lembrar quando a gente está revisando conteúdos, certo? Para a prova. Que é a GMFCS, que faz uma classificação, tá certo? Quanto ao nível motor dessas crianças. E lembrar do tipo de marcha dessas crianças.
No caso da paralisia cerebral, a gente vai ter a marcha em tesoura. Por quê? Por conta dessa espasticidade aumentada dos músculos adutores, na hora que a criança, né, agora vai o bebê, na hora que a criança ela for caminhar, for fazer esse movimento coordenado e simultâneo, como os adutores dessa criança são mais espásticos, têm uma tonicidade maior, tem um tônus mais alto, uma perna vai passar na frente da outra, tá certo? Então, uma perna passando na frente da outra vai lembrar esse movimento de tesoura, tá bom? A gente tem 4 tipos principais. Nesses 4 tipos, o tipo espástico é o mais comum, tá certo? Ocorre em 80% das crianças e, nesse caso, os músculos são mais espásticos e fracos. Então, sempre lembrar que não necessariamente, na verdade não vai. Espasticidade, ela não está relacionada a um músculo mais forte. Aquele membro, né, ele é mais difícil de movimentar e tudo mais, não por conta de força, mas por conta de aumento de tônus. Essa rigidez, né, essa espasticidade pode afetar várias partes do corpo. Então, pode afetar os 2 braços e as 2 pernas, no quadro de uma quadriplégica. No caso da diplégica, afeta mais as pernas mais do que os braços, tá certo? Então, diplégica, membro inferior. Às vezes, apenas o braço ou a perna em um dos lados, no caso da hemiplégica. E, em casos raros, apenas as pernas e a parte inferior do corpo, no caso da paraplégica, tá? Então, vamos lá. A quadriplégica, membros superiores e inferiores, e a diplégica, mais as pernas do que os braços. Eles apresentam a marcha em tesoura, como a gente comentou, e o estrabismo é comum. Por quê? Porque eles vão ter comprometimento motor. O nosso posicionamento do globo ocular está relacionado à capacidade dos músculos do olho, né? Posicionarem ele da forma que deveria, movimentar da forma que deveria. Como a criança com paralisia cerebral vai ter esse comprometimento motor, ela pode apresentar estrabismo, tá? Só que esse estrabismo muito cedo, ele pode acabar comprometendo a visão dessas crianças. Crianças com tetraplegia espástica são mais gravemente afetadas, podem apresentar deficiência intelectual juntamente com convulsões e dificuldade para engolir. E crianças com quadriplegia espástica podem ter deficiência intelectual grave, tá certo? Ó, nem toda criança vai ter quadros convulsivos associados, tá certo? Nem toda criança com paralisia cerebral. O tipo atetoide é o segundo tipo mais comum. Então, lembra, espástico, atetoide. Ocorre em cerca de 15% das crianças com paralisia cerebral. Braços, as pernas e o corpo se movem lentamente de forma espontânea e involuntária. Os movimentos também podem ser contorcidos, abruptos e espasmódicos. Emoções fortes pioram movimentos, né? E eles vão desaparecer com o sono. Se emoções fortes pioram o movimento, então situações de estresse vão piorar essa movimentação estereotipada que a criança pode apresentar, tá? Situações de estresse como calor excessivo, frio excessivo, dor, tá certo? Desconforto que essa criança possa estar sentindo, inclusive alegrias. Tá bom? Ela pode ficar mais eufórica e aí, né, uma emoção mais forte, essa movimentação pode aumentar. As crianças, em geral, têm uma inteligência normal e raramente têm convulsões, no caso da tetoide. Dificuldades na articulação das palavras de maneira clara são comuns e frequentemente graves. Aquilo que a gente conversou. Não é que é o comprometimento intelectual, necessariamente. Nesse caso aqui, no caso da tetoide, é por conta do comprometimento motor, tá certo? A do tipo atáxica é mais rara. Então, lembrar, a gente vai ter primeiro a espástica, depois a atetoide e depois a atáxica, tá? AX. AX, no caso, né? Por que eu não falei da mista? Porque a mista ela vai associar 2 tipos, tá? A do tipo atáxica ela é rara. Nesse tipo, a coordenação ela é ruim e os movimentos e os músculos são fracos. Os movimentos ficam tremidos quando a criança tenta alcançar um objeto. Então, a principal característica é esse tremor quando a criança tenta alcançar algum objeto, tá? A do tipo misto, a criança vai ter 2 tipos de paralisia cerebral associada, tá? Se combinando. Mais frequente é o espástico e o atetoide. Crianças com tipo misto podem apresentar deficiência intelectual grave. Então, se associa mais de um tipo, ela vai ter mais comprometimento. É como se eles se somassem, tá certo? E aí, como eu falei pra vocês, a gente tem que sempre lembrar, né? Falei paralisia cerebral, os 4 tipos. Lembrar, né, que no caso da quadriplégica, 4 membros, mas no caso da diplégica, a gente vai ter um comprometimento maior dos membros inferiores. Lembrar a questão da marcha e tesoura e
do sistema de classificação, né, quanto à função motora grossa, que é a GMFCS, né? A gente utiliza a GMFCS para classificar essas crianças da idade de 2 a 18 anos, vai classificar quanto à função motora grossa dessas crianças com paralisia cerebral, classificar em 5 níveis, tá? Determina qual nível melhor representa as habilidades e limitações na função motora grossa dessa criança. A ênfase deve estar no desempenho habitual em casa, na escola, nos ambientes comunitários. Como assim, Bárbara? Porque às vezes a gente vai fazer uma avaliação, estimula tanto o paciente que ele consegue fazer um pouco a mais do que ele conseguiria no dia a dia normal dele, tá? Então a gente estimula sim, mas é um cuidado que você tem que ter durante as avaliações, é eu não estimular a ponto de o paciente fazer mais do que ele conseguiria, porque eu não vou ter um resultado fidedigno, tá bom? Vamos lá. Normalmente, quando a gente fala na GMFCS, a gente classifica, né, a criança em 5 níveis, mas normalmente a gente, quando as provas perguntam, elas perguntam sobre o nível 1 e o nível 2. O nível 2, perdão, e o nível 3, tá? Vamos lá. No nível 1 é a criança que tem capacidade para marcha independente sem limitações, ela pula e corre, e a velocidade, equilíbrio e coordenação podem ser prejudicados, mas não necessariamente são, tá? O nível 2, ela anda com limitações, mesmo em superfícies planas, engatinha e tem dificuldade para pular e correr. Veja que no nível 1 não tinha, né? No nível 3, ela anda com auxílio de muletas ou andadores, sobe escada segurando o corrimão e depende da função dos membros superiores para tocar cadeira de rodas em longa distância. Preste atenção, até aqui a gente não precisou falar de uma segunda pessoa cuidando dessa criança, né? Para ajudar ela nessa função motora. Até aqui o que a gente teve, no nível 1 não tem limitações, né? Ela pode ter algumas limitações, mas a marcha não tem. Ela consegue pular e correr e ela pode ter um prejuízo ali de equilíbrio e coordenação. Ponto. No nível 2, ela já tem algumas limitações na marcha e ela já tem dificuldade para pular e correr. Ponto. Qual é a principal característica do nível 3? Já começa a falar do uso de hortas. Então, ela vai precisar de auxílio e muleta para andar no normal e para longas distâncias ela vai precisar da cadeira de rodas, tá? O nível 4 e o nível 5, o que é que muda? Ela precisa, de outra pessoa, ajuda de um adulto, tá? Totalmente dependente das atividades. A gente vai falar sobre isso. Ó. No nível 4, ela senta em cadeira adaptada, faz transferências com com a ajuda de um adulto, anda com andador em curtas distâncias e pode adquirir autonomia em cadeiras de rodas. No nível 5, vou sair da frente, ela necessita de adaptação para se sentar, é totalmente dependente nas atividades de vida diária e locomoção e pode tocar a cadeira de rodas motorizada com adaptações, tá? Então, lembrar, no nível 4 e 5 é onde envolve uma segunda pessoa. No nível 3 é onde a gente fala primeiro em órtese. Nível 1 praticamente não tem limitações, tá? Além, né, a principal doença neurológica que é cobrada da infância, que cai com bastante frequência, é a paralisia cerebral. Das doenças neuromusculares que caem com bastante frequência nas provas, distrofia muscular de Duchenne. Por que eu coloquei a de Becker? Porque eventualmente pode estar ali presente, mas a de Becker ela é semelhante à de Duchenne, tá? A distrofia muscular de Duchenne ela é mais comum e ela tem uma evolução mais rápida. Os primeiros sinais começam a aparecer ali em torno do terceiro, quarto ano de vida da criança. E ela tem a perda de da capacidade de andar por volta dos 12 anos de vida, tá? O acometimento respiratório acontece de acordo com a progressão da doença. Então, à medida que a doença vai evoluindo, o acometimento respiratório pode ir aumentando, tá? À medida que a fraqueza aumenta, se acomete músculos de caixa torácica, vai comprometendo o sistema respiratório. A expectativa de vida, no caso da distrofia de Duchenne, é de 20 a 30 anos. Diferente da distrofia de Becker, que ele vai ter uma expectativa de vida maior. A distrofia de Becker, porém, ela é mais rara, tá? E tem uma evolução mais lenta. Só que diferente da distrofia muscular de Duchenne, a distrofia muscular de Becker, ela tem mais comprometimento cardíaco, tá? Vai ter um comprometimento cardíaco mais intenso. Veja que como ela começa mais tarde, ela tem uma evolução mais lenta, a perda da capacidade de andar é em torno dos 25 anos de vida. Por isso que a expectativa de vida se torna maior, tá? Os primeiros sinais da distrofia começam a aparecer após os 10 anos de idade. Como que vai acontecer essa evolução da patologia, né, da doença muscular, da distrofia muscular de Duchenne? Até os
3 anos de vida, a criança tem déficits motores que começam a se manifestar nesses primeiros 3 anos de vida, acometendo função motora grossa e fina. Então, a criança ela vai começar a se desenvolver. Aí, veja que no primeiro ano de vida ali, ó, quando ela já engatinha, começa a andar, ela vai começar a apresentar fraqueza nos membros periféricos, tá? Como ela vai apresentar fraqueza nesses membros periféricos, a criança ela vai cair mais do que caía, tá? A criança, eu digo aqui, o menino, né? Porque a mulher ela até pode ser portadora da doença, mas não acaba desenvolvendo. A distrofia muscular do Duchenne, ela compete com meninos, tá? A criança vai cair com mais frequência, ela vai perder habilidades motoras que ela já tinha. Você vai percebendo que ela não vai conseguindo desenvolver, não vai conseguir fazer coisas que ela já conseguia fazer. E isso vai levantando ali a suspeita. Aos 5 anos de idade, a fraqueza muscular periférica é predominante. Então, ele já tem a fraqueza muscular periférica muito mais intensa, tá certo? Já pode precisar de algumas órteses e tudo mais para locomoção, para adaptação dessa movimentação. Entre os 10 e os 12 anos de idade, 70% deles perdem a capacidade de deambular. E aí pode ser que comece a precisar do uso das cadeiras de roda. Ainda conseguindo tocar, né, a cadeira de rodas, mas precisando da ajuda de um terceiro. Até aqui, sabendo que é uma doença que vai evoluir, né, que é uma doença degenerativa, o que a gente vai precisar saber que precisa se trabalhar? Cinesioterapia, para evitar, né? A gente sabe que vai perder força muscular, mas a gente respeita ali a graduação de força da criança e vai trabalhar com cinesioterapia para retardar essa perda de força muscular e retardar essa perda de funcionalidade, tá? Sempre lembrando de trabalhar também as técnicas respiratórias para evitar os comprometimentos respiratórios. Então, evitar as atelectasias, porque a criança cada vez menos ela vai se movimentar. Uma pessoa que cada vez menos se movimenta, mais ela vai ter um acúmulo de secreções, mas vai acabar ficando predisposta a infecções respiratórias, tá? Então, se essa criança se movimenta menos, ela fica mais predisposta a doenças respiratórias. Sabendo disso, além da cinesioterapia, a gente vai trabalhar os recursos respiratórios. De novo, higiene brônquica quando houver uma infecção respiratória e trabalhar sempre as terapias de expansão pulmonar, tá? Para tentar manter essa capacidade ventilatória, né? Quando eu falo em cinesioterapia, a gente também fala aqui num condicionamento respiratório, tá? Então, treinar também musculatura respiratória, né? Pode-se pensar também no treinamento muscular respiratório, TMI, para evitar essa perda, né, tão precoce e evitar que ela aconteça de forma mais intensa. À medida que essa força muscular da criança for diminuindo, a gente começa a pensar também no uso das órteses para ajudar a manter a mobilidade, ajudar a manter a funcionalidade dessa criança, tá? Não conseguindo mais uso de hortas ou sabendo que vai deambular, né, uma distância maior, como caminhadas na comunidade e tudo mais, a gente também vai fazer a indicação do uso das cadeiras de rodas, tá? Aos 15 anos de idade, muitos pacientes podem precisar do uso da Aveni para suporte durante a noite, tá? Então, a gente já vai precisar fazer um entendimento do uso de ventilação mecânica não invasiva. E com o avanço em comprometimento cardíaco respiratório, vai aumentando a mortalidade, no caso, ó, da distrofia muscular, tá? Por quê? Principalmente como essa criança vai se movimentando cada vez menos, ela tá envelhecendo e tudo mais, mas ela tá se movimentando cada vez menos, o sistema cardiorrespiratório vai ficando comprometido. E aí, qualquer infecção, né, oportunista pode debilitar muito esse paciente. Ele já tem uma doença que é progressiva, né, que é neurodegenerativa, então se pega uma infecção respiratória oportunista aí, pode comprometer, né, pode acabar aumentando a mortalidade desse paciente. Outro detalhe super importante é que, veja que os sintomas começam a aparecer entre 1 e 3 anos de idade. Esse sintoma começou a aparecer, a criança ainda está em pleno desenvolvimento do sistema, né, osteomuscular, tá bom? Veja que nos 10 a 12 anos de idade, a criança, muitas vezes eles já perderam a capacidade de andar. O que está começando a acontecer, né, ela está de fato mais fortalecida. Mas o que acontece com muita frequência entre os 10 e 12 anos de idade? O estirão de crescimento. Né? Então, nessa hora que a criança vai passar por estirões de crescimento, ela não está se movimentando como deveria. Então, nessa fase também é muito frequente a adaptação, né, das escolioses.
tá? Então, além de tudo, ela também pode desenvolver esses comprometimentos por conta da imobilidade, né? Contraturas, pode ter a presença das escolioses, né? Dificuldade, perda de amplitude de movimento, né? Comprometimento de força, tá certo? E aí, dois sinais são super importantes de se lembrar, porque quando cobra sobre distrofia muscular do Duchenne, muitas vezes eles são em cima desses sinais, tá? Que é o sinal de Gowers, quando a criança vai perdendo a capacidade, né, perdendo a força, quanto mais fraca ela vai ficando, principalmente em membros inferiores, ela não vai conseguir se levantar da forma que deveria, levantar do chão. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai aproximando, ó, membros superiores e inferiores, ele vai aproximando para depois ir escalando as pernas para poder ficar em pé, porque ele não consegue ficar em pé sem fazer esse movimento. Então, esse movimento é característico, né? O sinal de Gowers é um característico da distrofia muscular de Duchenne. O que também pode acabar acontecendo é a pseudohipertrofia sural. O que é isso? Vou sair daqui da frente, ó. À medida que a doença vai evoluindo, a criança vai ficando, ó, cada vez mais com os músculos do tríceps sural maiores. A sensação que dá é que está passando por hipertrofia, só que não é. O que está acontecendo é que à medida que as fibras musculares estão se destruindo, né, elas estão se diminuindo ali em quantidade, essa fibra vai sendo substituída por tecido adiposo. Por isso que é uma pseudohipertrofia sural, tá? Veja que também vai acontecendo, ó, encurtamento desse tendão de Aquiles. Eles vão cada vez mais andando na ponta dos pés. Também por conta da fraqueza. Por conta dessa fraqueza de membros inferiores, é o que também vai aumentando, ó, a lordose lombar. Então, a gente também tem hiperlordose lombar associada, tá certo? Tudo isso por conta da fraqueza. Essa aqui pela fraqueza. Esse aqui por conta da perda, né, da distrofia. Bárbara, tudo vai acontecer por conta da distrofia? Vai. Mas eu digo por conta da distrofia no sentido de o próprio músculo mesmo. Ele quebrou ali, por ele ter quebrado naquele canto, o corpo vai substituir com tecido adiposo, tá? Isso, essa substituição, né, que vai acontecendo, vai me levar a ter uma fraqueza que vai levar aos outros comprometimentos, tá certo? Quando a gente fala em comprometimentos musculoesqueléticos, né, saindo mais nessa parte neurológica e neuromuscular, a gente vai ter algumas patologias comuns, como o torcicolo congênito e o pé torto congênito, tá? Deixa eu já falar sobre ele. O torcicolo congênito, ele é um defeito congênito no qual a cabeça ela fica inclinada, assim que nasce ou logo após o nascimento do bebê. Essa inclinação da cabeça pode acontecer por conta de posicionamento que a criança ficou mesmo durante na barriga da mãe. Pode ser frequente em casos de gravidez gemelar, então o posicionamento de um gêmeo acaba posicionando, né, a cabeça do outro assim mais rodadinha. E também pode acontecer, como no caso que cito aqui, no caso de lesão muscular mesmo na hora do parto, tá? Dentre as causas mais comuns, lesão durante o parto, que pode levar a um acúmulo de sangue nesse músculo do pescoço. Isso pode gerar um espessamento anormal do tecido do pescoço, no caso uma fibrose, e rigidez nos músculos do pescoço, fazendo uma contratura. Muito raramente os ossos da coluna vertebral estão fraturados ou locais durante o nascimento. Mas é como eu falei para vocês, é mais difícil acontecer essa lesão mais estrutural, vamos dizer assim. Na maioria das vezes é funcional por conta do posicionamento que se ficou. E aí o que você vai trabalhar é alongar essa musculatura, né? E trabalhar ali o estímulo dessa criança para o lado contralateral. Então, basicamente aqui, cinesioterapia. Como é uma criança que está no começo do desenvolvimento neuropsicomotor, então se trabalha muito com a estimulação precoce, para quebrar esse padrão do torcicolo, tá? Precoce. A osteopatia pode ajudar, até porque muitas dessas crianças desenvolvem assimetria, pode desenvolver assimetria craniana. Como ela fica com a cabeça muito tempo no posicionamento, só a cabeça que no começo ainda não tem as estruturas fechadas, ela pode adquirir um posicionamento assimétrico, e aí, assim, ficando, tá? E aí, a osteopatia pode ajudar quanto a isso. Outras causas que podem levar ao torcicolo congênito é a síndrome de Klippel-Feil, que é ocasionada por conta da fusão de vértebras do pescoço curto e linha do cabelo mais baixo, né? Você observa o pescoço mais curtinho.
ou a fusão atlanto-occipital, que representa a fusão da primeira vértebra com a parte inferior do crânio. O pé torto congênito é uma alteração nos ligamentos, músculos e tendões dos ossos e dos pés do bebê que acontece ainda durante o período gestacional. Alguns bebês conseguem, alguns familiares conseguem descobrir, inclusive ainda durante a gestação, né, se o bebezinho pode ter um pé torto ou não, tá? É ocasionada a deformidade em um pé ou pode comprometer os dois, provoca limitação funcional desde os primeiros anos de vida e tem impacto social e emocional. Sim, a criança pode, né? A gente pode ajudar com fisioterapia, mas normalmente se trabalha a fisioterapia depois de ter passado pelo método de Ponseti e quando a criança já faz o uso da órtese de Dennis Brown, tá? Então, o que acontece? A criança vai fazer o uso, né, do gesso para poder ir posicionando melhor esses pés, tá? E aí, quem vai escolher, né, o estagiamento e tudo mais, se vai ser com o pessoal da equipe médica. O método de Ponseti é esse método que vai usar o gesso para poder melhorar o posicionamento do pé da criança. Depois que ela recebe a alta aí do método de Ponseti, muitos acabam usando a órtese de Dennis Brown. Por quê? Quando se tem o pé torto congênito, muitas vezes tem um acometimento dos joelhos e dos quadris. Então, para posicionar direito esses membros inferiores, garantir alinhamento e tudo, a criança passa um tempo utilizando a órtese de Dennis Brown, tá? O pé torto, ele pode ser posicionado em pé varo, pé valgo, pé equino, quando ele fica mais baixo, tá? Ou pé calcâneo, quando ele fica ali em dorsiflexão, tá bom? Dentre as doenças respiratórias, na fase da infância, as que são mais comumente cobradas vai ser a asma, tá certo? Que é uma inflamação difusa nas vias aéreas, desencadeada por diversos estímulos deflagradores, que resulta em broncoconstrição parcial ou completamente irreversível. Então, ó, é inflamação difusa, tem estímulos deflagradores, causa broncoconstrição e é reversível, tá? Dentre os sinais e sintomas, a gente vai ter dispneia, opressão torácica, desenvolvimento de sibilos quando apresenta broncoespasmo. No caso de crianças, muita literatura fala que é chiado, tá? Como que acontece? No nosso sistema respiratório normal, a gente vai ter músculo liso aqui na parede do brônquio e a gente tem a mucosa interna do brônquio normal, tá? Quando a gente tem uma crise de broncoespasmo, né, uma crise asmática, ó, aqui do lado, a imagem. A gente vai ter uma contração desses músculos lisos, tá certo? Veja aqui, ó, que a gente tem o alvéolo não, pessoal, o brônquio aqui, ó, ele tá todo mais contraído, tá? Esse músculo liso fica mais contraído, só a contração em si do músculo liso já diminui a luz, né? Ele diminui o diâmetro desse brônquio. O que acontece somado a isso? A gente vai ter um processo inflamatório. Então, eu vou também ter um aumento da quantidade de muco aqui dentro desse brônquio. Aí, por conta disso, a gente tem obstrução, tá? Broncoobstrução. O diagnóstico é feito com base na história clínica, mais frequentemente, né, na infância. No exame físico, a criança vai ter uso da musculatura acessória, presença de fúrcula external, aqui, quando ela inspirar, ela vai ter a gente vai ter uma visualização aqui da fúrcula external, crises frequentes e reversíveis ou controladas com o uso de broncodilatadores e corticoides. E no teste de função pulmonar, no caso da espirometria, a gente vai ter um distúrbio obstrutivo que reverte ou diminui após a prova broncodilatadora. Se é um distúrbio obstrutivo, o que a gente vai ter na espirometria? A gente vai fazer uma análise do VF1, CVF. Ele vai dar menor do que 0,7 ou menor do que 70%. Depois, a primeira análise, né? A gente vai confirmar onde? A gente vai confirmar no VF1, que vai ser menor do que 0,8, tá? Menor do que 80%. E aí a gente confirma que sim, distúrbio obstrutivo, tá? Como que sei que reverteu na prova broncodilatadora, Bárbara? Não vai ter essa redução do VF1, tá bom? Depois que fizer o uso da medicação. O tratamento envolve controle dos deflagradores e terapia medicamentosa, mais comumente com a inalação de beta-2 agonista e de corticoides, tá bom? A asma ela envolve broncoconstrição, como eu falei para vocês, edema e inflamação das vias respiratórias, hiperreatividade das vias respiratórias, que não existe, e remodelamento das vias respiratórias. Esse remodelamento se dá no processo de cronificação, tá?
Quais que são os principais gatilhos para exacerbação asmática? Alérgenos ambientais e ocupacionais, ar frio e ar seco, exercício ou emoção, tá? Quadros infecciosos, inalação de gases irritantes, ácido acetil salicílico e outros anti-inflamatórios não esteroides e doença do refluxo gastroesofágico. Tudo isso pode ser deflagrador por uma crise asmática, tá certo? Outro ponto importante é que a gente precisa diferenciar fibrose pulmonar de fibrose cística, tá? A fibrose cística é uma doença genética que vai acometer glândulas exócrinas do nosso corpo e que vai se descobrir ali ainda dentro da primeira infância, tá? Pode também ser conhecida como doença do suor salgado, do suor salgado ou do beijo salgado e pode ser chamada também de mucoviscidose. Então, se vê chamando dessa forma, tá falando de fibrose cística. Por que eu tô falando dela? Porque essa aqui a gente vai ver na infância. A fibrose pulmonar, ela é adquirida, tá? Na maioria das vezes. Por quê? Ela é oriunda de doenças que lesionaram o pulmão e deixaram cicatriz. Então, essas áreas de fibrose são áreas de cicatriz por uma maior proliferação de fibroblastos no parênquima pulmonar, tá? Então, a gente tem como se tivesse um parênquima pulmonar fibrosado, cheio de cicatrizes por uma doença respiratória que a pessoa teve. Por isso que a gente diz que ela é adquirida. A fibrose cística não, tá? A criança já nasce com ela. Voltando aqui rapidinho, pessoal. O paciente asmático, a gente tem que pensar em reabilitação pulmonar, para condicionamento físico, né? Aumentar essa tolerância do esforço sem as crises de broncoespasmo, melhorar a força muscular respiratória, força muscular periférica, aumentar a força muscular respiratória também, tá? No caso das crises, a gente vai ajudar, né? A gente precisa de medicação para reverter, mas a gente ajuda o paciente com a terapia de expansão para ajudar a expectorar essa secreção, tá? Então, auxiliar a reduzir a hiperinsuflação. E terapia de higiene brônquica. Tá bom? Fiquei na frente. Mas foi só isso que eu escrevi. No caso da fibrose cística, principalmente, a criança vai ter um excesso de secreção. Terapia de higiene brônquica. Como ela tem um excesso de secreção, tudo ali onde é parede, né, alveolar, que deveria estar fazendo troca gasosa e tudo mais, vai ter, mas vai estar mais difícil. Por conta disso, a criança pode também se movimentar menos. Para evitar isso, a gente também trabalha com reabilitação pulmonar, para melhora do condicionamento físico, tá? Então, exercícios coordenados ali, supervisionados, tá certo? E as cardiopatias congênitas, né, que são alterações da estrutura do coração, estrutura ou função do sistema circulatório, que acarretam disfunção do fluxo sanguíneo para órgãos ou sistemas. Ocorre ainda no período embrionário e pode vir associado de outras malformações congênitas, tá certo? Dentre os principais fatores de risco, a gente tem rubéola materna, uso de drogas, medicamentos teratogênicos e exposição à radiação. Das cardiopatias congênitas, a gente pode ter cardiopatias de hiperfluxo pulmonar, hipofluxo pulmonar e de normofluxo, e a divisão entre cianóticas e acianóticas. Por que hiperfluxo e hipofluxo? A depender da cardiopatia, a gente pode acabar trocando grande e pequena circulação. Então, a alteração congênita, né, essa alteração estrutural no coração, pode acabar fazendo com que onde deveria acontecer pequena circulação, está acontecendo a grande circulação. E isso acaba sobrecarregando o pulmão, porque ele está recebendo sangue que deveria ir para o corpo, enquanto o corpo está recebendo sangue que deveria ir para o pulmão. Por conta disso, muitas das crianças acabam apresentando cianose, porque em vez de receber sangue oxigenado, estão recebendo sangue pobre em oxigênio, sangue desoxigenado, tá? E aí as cardiopatias podem ser classificadas nessas duas características, quanto a fluxo e quanto a cianose, tá? As cardiopatias acianóticas, a gente vai ter comunicação interatrial e interventricular, as mais comumente faladas, e a persistência do canal arterial, né? Como que se dá a comunicação interatrial? Veja que aqui entre os dois átrios, a gente tem um septo, divide átrio esquerdo e do direito. Porque de um lado eu preciso que passe sangue rico em O2 e do outro sangue rico em oxigênio. Quando eu tenho uma comunicação interatrial, essa comunicação
esse sangue vai se misturar. Só que esse sangue está se misturando ainda na parte superior do coração, né? Não vai impactar tanto quanto a questão da cianose. Então, a criança ela não vai ter aquelas características azuladas, tá? Essa comunicação também pode acontecer no septo, na parte ventricular. A gente pode ter essa quebra aqui. Havendo essa quebra, a gente também pode ter uma mescla, né? Uma mistura desse sangue oxigenado com desoxigenado. Também não necessariamente vai manifestar ali uma doença com achados de cianose, tá? O que é a persistência do canal arterial? Quando a gente está ainda dentro da barriga da nossa mãe, o que acontece? Quem faz a troca gasosa, que aqui fora é feito no pulmão, na barriga da mãe, quem faz é a placenta. Por essa troca gasosa estar acontecendo dentro da placenta, o nosso pulmão ele não trabalha, né, lá dentro como trabalha aqui fora. Ele ainda não faz toda a troca gasosa. Recebe pouquíssimo do sangue que deveria ir para esse pulmão, ele não vai. Ele acaba indo aqui, ó, pelo canal arterial, tá? Então, uma parte desse sangue vai para os pulmões, mas outra parte ele já vai direto para a grande circulação, tá? Ele vai direto para a artéria aorta. Só que o que acontece? Na hora que a gente nasce, parte da adaptação da respiração em ventilação espontânea, né? Ventilação fisiológica do bebê se dá para que essa negativação da pressão que deve acontecer no tórax ajuda a involução desse canal arterial. Quando o canal arterial ele não fecha, muitas vezes isso se dá quanto mais prematuro é o bebê, que imediatamente precisa de ventilação mecânica, né? Por conta disso, acaba que o canal pode persistir, tá? Se isso gerar impacto hemodinâmico, vai precisar reverter, né, tentar modificar aí para tirar, fazer com que esse canal evolua. É tentado inicialmente terapias farmacológicas, quando isso não dá certo, precisa fazer uma abordagem cirúrgica, mas é feita ainda no leito do bebezinho. Algumas pessoas descobrem na vida adulta, só que tem ainda a persistência do canal arterial, tá? Mas o que se espera é que ele evolua ainda nos primeiros dias de vida, tá? Por não ter, né, assim, esse sangue deveria ir para o pulmão e vai para a artéria aorta, por conta disso, ela também é uma manifestação que se manifesta sem cianose, então ela é acianótica, tá? Estenose pulmonar, coarctação da aórtica e estenose da artéria da valvar aórtica também são cardiopatias acianóticas. Por que eu falei principalmente das comunicações do PCA, da persistência do canal arterial? Porque são os que normalmente são cobrados, tá? As cardiopatias cianóticas, tetralogia a gente falou, transposição das grandes artérias, atresia pulmonar e atresia tricúspide, defeito do septo interventricular e anomalia de Epstein. Normalmente esses causam mais impacto porque eles vão trocar ali onde deveria estar passando, né, a circulação sanguínea de um jeito, vai passar de outro, e aí o paciente ele acaba recebendo sangue desoxigenado com uma maior quantidade ou uma menor quantidade de sangue oxigenado. Mas chega em quantidade bem menor. Aí o paciente ele fica com a presença de cianose, né? Com extremidades arroxeadas, pode apresentar boca arroxeada, tá certo? A tetralogia a gente falou, o que a gente sempre tem que lembrar dela? Quais que são as 4 alterações, tá? Então a gente vai ter, ó, comunicação interventricular. Por conta dessa comunicação interventricular, a artéria aorta ela é puxada mais para a direita. Então, a gente tem uma destroposição da aorta. Destroposição da aorta bem aqui, associada à atresia pulmonar bem aqui e a hipertrofia do ventrículo direito, tá? Então, atresia pulmonar, destroposição da aorta, comunicação interventricular e hipertrofia do ventrículo direito. As 4 patologias, né, as 4 alterações da tetralogia a gente falou. Outra que comumente cai bastante é a transposição dos grandes vasos, que também pode ser chamada de transposição de grandes artérias, tá? O que acontece? Onde deveria estar a artéria aorta, está a artéria pulmonar. E aí as circulações, elas se cruzam. Todo o sangue que iria para a circulação sistêmica vai para os pulmões. E todo o sangue que iria para os pulmões vai para a circulação sistêmica. Então, isso não é homeostático, né? Não é fisiológico. Isso compromete muito o paciente. São patologias que precisam de rápida abordagem cirúrgica para aumentar, para reduzir, na verdade, a mortalidade desses pacientes, tá? A fisioterapia aqui, a gente trabalha com reabilitação cardíaca, principalmente no pós. Antes das abordagens cirúrgicas, a gente vai trabalhar com estabilidade, né? Melhorando a estabilidade dessa criança, com os tratamentos intensivos.
O que a gente precisa ficar, tentar conhecer é quais são as principais patologias e lembrar que, principalmente, o pós-operatório a gente vai trabalhar e principalmente a base do pós-operatório é que pode vir cobrando na sua prova, tá? A gente vai dar uma pausa aqui agora e aí a gente se encontra, né, no curso em outros momentos aí fazendo nossa resolução de questões em cima desses assuntos de pediatria. Como eu falei para vocês, nos outros módulos a gente vai ter aprofundando em cima dos recursos, técnicas fisioterapêuticas, para não ficar tão extenso, né? A gente conversou sobre as principais patologias. Nos outros módulos vocês vão encontrar recursos de técnicas fisioterapêuticas, os recursos de cinesioterapia, como que a gente pode ir trabalhando aí com essa abordagem fisioterapêutica, né? Como que a gente utiliza esses recursos para a nossa abordagem fisioterapêutica. Tá certo? Em primeira questão, o recém-nascido é extremamente suscetível a alterações térmicas, apresentando frequentemente tendência à hipotermia, pois existe uma limitação na sua habilidade de produzir calor endógeno e prevenir sua perda. Esta limitação é tanto mais acentuada quanto menores forem a idade gestacional e o peso de nascimento. A temperatura corporal é o resultado do balanço entre a produção e a eliminação de calor. Com relação aos mecanismos de perda de calor que o recém-nascido fica exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, um asterisco aqui para eu falar um detalhe com vocês. Condução é a transferência de calor que ocorre diretamente pelo gradiente térmico entre o corpo do recém-nascido e a superfície em contato com ele. Sempre que falar em condução, lembre de contato, certo? Tá correta a primeira, a gente tira somente o item D. Segundo, convecção. É a perda de calor da superfície da pele do recém-nascido para o ambiente. Esse mecanismo é classificado em convecção natural e convecção forçada. Segura aí. Evaporação é o processo que consome energia e leva à perda de calor do recém-nascido com a perda insensível de água pela pele. Existem 3 vias de perda evaporatória. Evaporatória insensível através da pele, pelo suor e pela mucosa do trato respiratório. Isso aqui tá correto também, tá? E a radiação é a transferência de energia eletromagnética infravermelho de um corpo para outro que não estão em contato. Não estão em contato. Determinada pelo gradiente de temperatura entre eles e a superfície corpórea exposta. Isso aqui também está correto. Estando todas verdadeiras, pessoal, nosso item correto é a letra A. Por que eu coloquei esse detalhe ali, né? O asterisco ali em cima, que eu queria conversar com vocês. A banca, ela gosta de associar conteúdos, tá? Então, como a gente está falando da parte de pediatria, vocês têm um tópico específico, né, para pediatria, pedindo lá sobre as patologias e tudo mais, mas sempre lembre de, à medida que estou estudando as patologias, eu vou relembrar conceitos de abordagem fisioterapêutica em cima daquelas patologias específicas. E no outro momento você estuda as abordagens fisioterapêuticas, porque provavelmente vai vir questão assim, associando conteúdo, tá? Aqui nem era uma abordagem fisioterapêutica, mas você precisava de um entendimento lá do começo do seu estudo sobre recursos de eletrotermofototerapia para você poder conseguir responder a questão, tá? Segunda, a fisioterapia preventiva escolar ainda representa um campo de atuação que precisa ser melhor explorado pelo fisioterapeuta. Nessa área, grande parte da atenção do profissional comprometido com os aspectos preventivos deve estar relacionada à postura. Outro aspecto importante relacionado à fisioterapia preventiva escolar diz respeito ao nível de cada vez maior de crianças de diversas faixas etárias que apresentam estresse infantil. Os fatores precipitadores devem ser devidamente identificados o mais brevemente possível, visando estabelecer um conjunto de medidas que atuem no sentido da resolução do quadro de estresse, consequentemente na prevenção das complicações advindas desse quadro. Com relação aos aspectos escolares a serem observados pelo fisioterapeuta junto aos professores, assinale a alternativa incorreta. Então, aspectos escolares entre os físios e os professores, né? Então, atenção multi. A. Incentivar o trabalho em equipe e cooperação entre alunos, isso aqui tá certo. B. Fornecer instruções claras e objetivas, evitando exigir demasia, tá correto. C. Estimular atividades ou exemplos comparativos entre alunos, bem como dar atenção diferenciada, não. D. Respeitar os limites individuais, estando atento às diferenças da idade, ritmo de aprendizado e personalidade, isso aqui também tá correto. Como ele pede o que tá errado, nosso item correto é a letra C, tá? Terceira questão. Durante a manobra de compressão e descompressão em crianças, é correto afirmar que, lembra o que eu acabei de falar? Muito provavelmente você vai precisar associar conteúdos. A gente entende que eu vou precisar estudar pediatria e entender as principais patologias. Mas eu também vou precisar estudar técnicas e recursos fisioterapêuticos. E em cima de cada técnica e recurso, eu preciso entender como que ela se aplica no adulto e na criança. Qual que eu posso usar no adulto e na criança. Qual que eu não posso em um e outro, tá? Justamente porque podem vir questões diretamente só sobre a técnica,
Ó, durante a manobra de compressão e descompressão em crianças, é correto afirmar que A. Na fase de compressão, é melhor resultado quando é realizado na fase inspiratória. Não. A fase é isso, porque eu acelero esse fluxo respiratório, tá? B. Acredita-se que seja provocada maior negatividade da pressão pleural na fase de descompressão. Sim, porque se eu descomprimo, o raciocínio aqui, se eu descomprimo rapidamente, eu reduzo a pressão intratorácica e aí isso favorece um aumento, né? Isso favorece a entrada da pressão atmosférica, tá? C. O fluxo ventilatório é mais direcionado para as regiões comprometidas durante a fase de compressão. Não, tá? É o contrário. Mais direcionado na fase de descompressão. E D é na descompressão, que a pressão pleural fica mais negativa, o que facilita o descolamento e deslocamento das secreções. É o contrário. Nosso item correto é item B, tá? Quarta questão. Sobre crianças com síndrome de Down, é correto afirmar que A. O atraso no desenvolvimento neuropsicomotor é explicado pelo grande peso encefálico. Uma característica importante sobre crianças com síndrome de Down é que eles podem ter uma massa encefálica menos pesada, ou seja, menor. Por conta disso, o atraso cognitivo, tá? B. Apresentam dismorfias frequentes observáveis, entre elas a braquicefalia, prega única palmar e instabilidade atlantoaxial. Isso aqui está correto. C. Entre as alterações do sistema nervoso, destaca-se o grande peso encefálico, a gente já falou sobre isso. A pobre mielinização e o número reduzido de neurônios e conexões nervosas. Tá errado aqui, né? E D. Terapias que preconizam a estimulação precoce têm papel primordial no desenvolvimento das crianças com síndrome de Down, porém só deve ter início após a estabilização do quadro hemodinâmico, pois alterações cardiológicas graves se fazem presente em todas as crianças. O que tá errado é esse aqui, ó. Todas as crianças. Se ele tem um quadro de cardiopatia congênita, enfim, porque como crianças que têm, né, malformações, como seja ela, né, genética, enfim, como na síndrome de Down, eles já podem vir com outras malformações associadas. Então, a criança com síndrome de Down, ela tem uma predisposição maior a vir com cardiopatia congênita. Ela tendo a cardiopatia congênita, a gente vai esperar, assim, um quadro de estabilização para começar terapias de estimulação precoce. Mas terapias de suporte de vida, com ventilação mecânica, né? Recurso de higiene brônquica, terapia de expansão pulmonar, se for necessário fazer no ambiente ainda da UTI, vai ser feito, tá? Depois que ela passar pela estabilização do quadro hemodinâmico e tudo, a gente começa a pensar nessa estimulação do desenvolvimento, a estimulação precoce, tá certo? O que tá errado aqui, então, Bárbara? É ele ter colocado que todas as crianças vão ter cardiopatias congênitas e graves, tá? Não vai ser toda criança com síndrome de Down que vai ter cardiopatia, tá certo? Alguns não vão ter. E aí, tá? Não é porque justamente por uma síndrome, ela tem sintomas, né? Ela tem manifestações clínicas. Não quer dizer que toda criança vai ter as mesmas manifestações, tá certo? O que tá errado quer dizer que todas as crianças vão ter essas cardiopatias, que não é o caso. Então, nosso item correto é a letra B. E aqui eu trouxe outras questões também de outras bancas para a gente poder conversar sobre conteúdos que também podem cair para vocês, tá? No tratamento do bebê com idade gestacional de 2 meses, portador de torcicolo muscular congênito, contratura do músculo esternocleidomastoide à direita, assinale a opção que indica as condutas que devem ser realizadas para promover o alinhamento cervical. Então, ó, ele quer alinhamento cervical, ele me disse que é um torcicolo muscular congênito, então o bebê já nasceu com esse torcicolo, que é no ECOM à direita. Se é no ECOM à direita, o meu ECOM aqui, ó, o ECOM ele faz flexão lateral e rotação, flexão lateral e rotação, né? Se ele me rodou pro lado contralateral e eu quero fazer um alinhamento cervical, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rodar pro lado do ECOM e eu tenho que fazer a inclinação lateral para esquerda, tá? Fazer o movimento contrário do músculo. Então, vamos lá. Alongamento muscular do ECOM com flexão lateral cervical para a esquerda e estímulos favoráveis à rotação cervical para a direita, tá correto? Alongamento muscular do ECOM com flexão cervical para a esquerda e estímulos favoráveis para a rotação cervical, aqui tá errado. Alongamento muscular do ECOM com flexão cervical para a direita não, ó, aqui também já diz a direita e já corta. O tratamento conservador não é indicado, esse aqui tá erradíssimo. A gente inclusive falou, a gente vai trabalhar com os alongamentos, né, terapia, fortalecimento, né? Usa muito da estimulação precoce nesse momento, porque a gente vai estimulando o bebê e quebrando esse padrão do torcicolo. E a osteopatia também pode ajudar. Então, ó, a abordagem cirúrgica, ela não é a primeira opção. Primeiro se tenta tudo, né, para depois se pensar na abordagem cirúrgica, tá? Nosso item correto, letra A. Até porque, pessoal, são bebês, né? Torcicolo muscular congênito se descobre ainda ali nos primeiros meses de vida.
não vai expor a criança a uma cirurgia, né, logo de cara. A não ser que for uma coisa extremamente necessária. Normalmente, primeiro se trabalha ali, tenta com a osteopatia, com a fisioterapia, né, pediátrica, com estimulação ali para esse bebê quebrar esse padrãozinho do torcicolo, tá? Sexta questão, também sobre torcicolo. Esse aqui, 2024, tá? O torcicolo muscular na infância pode ser congênito ou adquirido, sendo a forma congênita a maioria dos casos, e devem ser imediatamente tratados para evitar deformidades permanentes. O fisioterapeuta consegue caracterizar essa deformidade postural baseado na avaliação da postura da criança. Sobre o tema, avalie as afirmativas a seguir. Ocorre rotação cervical para o lado oposto do músculo encurtado. Isso aqui tá correto, né? O que eu falei para vocês. O ECOM, ele faz rotação para o outro lado e flexão lateral, né? Então, a flexão é para o lado do músculo, mas a rotação é para o outro lado, né? Em lactentes, raramente ocorre assimetria facial, raramente não. A assimetria facial ela pode estar presente, tá? Inclusive, é um dos sinais de que ele pode ter um torcicolo, porque na hora que a gente analisa, um olho parece mais alto que o outro, uma orelha parece maior do que a outra, tá certo? Eu tô colocando movimentos assim bem grandes, né, aqui, pra gente pensar no torcicolo, mas normalmente a criança vai ficar com leve inclinação aqui, tá? Só que aí na hora que eu analiso ela, olha aqui, eu com um mini torcicolo aqui, né, vamos lá. Parece que essa minha orelha direita é maior do que a esquerda. O meu olho direito, ele parece mais baixo do que o olho esquerdo. Outro detalhe na criança é que quando você vem com o objeto para ela acompanhar, para um lado ela vai com o pescoço. Havendo torcicolo, porque vai gerar incômodo, ela vai acompanhar com o olho e depois ela desiste, certo? Então são os sinais que a gente precisa ficar atento no caso da criança. Terceiro item, ocorre inclinação da cabeça ipsilateral rotação e contralateral músculo comprometido. Ipsilateral a rotação e contralateral músculo a inclinação. Isso, ó, flexão lateral e rotação contralateral músculo, que tá correto. Quarto, a estimulação do lactente deve ser feita do lado oposto ao acometimento muscular. Não, tem que estimular pro lado do acometimento, que é para justamente quebrar a rotação, tá? Eu fortalecer pro outro lado. O lado do oposto não, do acometimento. Então tá correto o item 1, ó, correto item 1 e 3, letra B, tá? Ah, detalhe. Quando a gente fala em torcicolo congênito, a criança pode também apresentar as assimetrias, tá? Então, a relacionada ao torcicolo pode se apresentar pleurocefalia, porque ele vai ficar com o pescoço no posicionamento só. Então, ele pode, né, apresentar esse tipo de assimetria. Mas a gente também tem a braquicefalia, no caso da cabeça ficar achatada atrás, né? Muitas vezes porque fica só olhando para cima. Ou a escafocefalia, que ela fica com um diâmetro maior anteroposterior. Tá? Algumas crianças precisam, né, do capacete para fazer correção dessa assimetria, ou a outras, quando é o caso de uma sutura que fechou de forma mais precoce, por isso a assimetria craniana, ela vai precisar de abordagem cirúrgica, tá? Sétima questão. Paciente 4 anos, portador de paralisia cerebral e nível GMFCS 3. Os pais desejam adquirir andador para começar o uso em casa. Com relação aos andadores anteriores e posteriores, análise afirmativos a seguir, a sinal V para verdadeira e F para falsa. Voltando rapidinho. Lembra que eu falei para vocês? Eu dei a dica em relação à boca e decano, mas isso acontece em praticamente todas. Nunca vai ser um assunto só. Dificilmente. Algumas questões realmente vêm um assunto só. Sobre a doença, sobre o recurso e tal. A grande maioria vem fazendo um contexto, tá? E aí a gente precisa ter o entendimento das condições de saúde e ter o entendimento dos recursos fisioterapêuticos, tá? Primeiro, o andador posterior tem mais vantagem em termos de alinhamento postural do que o anterior. O posterior tem mais vantagem quanto a isso. Isso é verdadeiro. Por quê? No posterior, a criança ela vai ficar mais ereta aqui, né, por conta do andador. No anterior, ele fica projetado na frente. Então, ela se curva muito mais. Então, em relação ao alinhamento postural, o posterior ele é melhor. Tá correto? A gente corta aqui, aqui e aqui. A seleção do andador deve depender em parte do grau de mobilidade e da estabilidade postural exigida pelo usuário. Tá correto. Por quê? Se ele pode usar um andador posterior, ele não tem tanta demanda em relação ao equilíbrio. Ele precisa de uma ajuda, mas não tanto. Uma criança que tem uma fraqueza maior, ela precisa de um andador posterior, tá? Da mesma forma de um idoso. Porque aqui dificilmente, acho que eu nunca nem vi, um idoso com andador posterior, porque ele começa a usar o andador por redução de mobilidade, por alteração de equilíbrio, então ele precisa de um andador anterior. Tá? Terceiro item, o campo visual pode ser facilitado pelo andador posterior, anterior, assim como o acesso às atividades, interação com colegas e brincadeiras. Ele não é facilitado, na verdade fica dificultado por conta do andador ali, tá? Então esse item aqui tá falso. Nosso item correto é a letra
D. Dá para descobrir com o segundo item, né? Oitava questão. Em relação à síndrome da aspiração de aspiração do mecônio, analise as afirmativas a seguir. Quando o recém-nascido mantém hipoxemia, a primeira estratégia ventilatória é a ventilação mecânica invasiva. Não necessariamente. Primeiro a gente pensa no CPAP e depois a gente pensa na ventilação invasiva, se for o caso, tá? 2. As técnicas de fisioterapia respiratória estão contraindicadas na... Não tá. Principalmente porque ele coloca respiratório, tá? Respiratório não vai estar contraindicado. 3. O óxido nítrico inalatório é indicado na síndrome de aspiração do mecônio quando repercute com insuficiência respiratória grave. Isso porque muitas vezes vai ter hipertensão da artéria pulmonar, tá? Isso aqui está correto. Está correto o que se afirma em item 3 somente. E nona questão, a reabilitação pulmonar em pacientes asmáticos tem como objetivo reduzir sintomas da doença, diminuir ou prevenir as exacerbações, estabilizar a função pulmonar e melhorar o condicionamento cardiovascular. Em relação ao treinamento físico na asma, analise as afirmativas a seguir. 1. Os quadros de broncoespasmo induzido pelo exercício podem ser agravados quando as atividades são realizadas em condições de baixa temperatura e baixa umidade relativa ao ar. Um dos deflagradores que a gente viu lá na nossa aula, né, era a temperatura e a temperatura mais seca e fria, né? Tudo isso são deflagradores, ar seco e ar frio são deflagradores de broncoespasmo, tá? Assim como o exercício, tá bom? 2. A constatação de broncoespasmo induzido pelo exercício pode ser realizada com a avaliação do volume respiratório forçado no primeiro segundo. Tá correto, né? E 3, o broncoespasmo induzido pelo exercício é considerado leve e a queda do volume respiratório forçado no primeiro segundo for de 5 a 10%. Não necessariamente. Está correto o que se afirma em... Eu só tenho correto item 1 e 2. Item D, ó. Nosso item correto, letra D, tá bom? E aí a gente encerra aqui nossa correção de questões, pessoal, sobre pediatria. Eu queria deixar para vocês sobre a banca, né? Sempre lembrar de fazer isso. Vocês têm tópicos diversos, têm tópicos separados sobre recursos, né, e abordagens fisioterapêuticas. Então, veja os principais cometimentos ali da pediatria, do paciente adulto, enfim, e sempre tente fazer uma associação nessa patologia, o que eu preciso lembrar de recurso para usar. Quando estiver achando os recursos, quais as principais patologias que eu posso usar esses recursos, certo? Sempre faça esse jogo das associações, porque você fica cada vez mais reforçando e relembrando esses conceitos, essas utilidades, que é o que a gente precisa para a hora da prova, tá certo? Para responder com mais tranquilidade. A gente se encontra em outros momentos, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau. Se você deseja uma preparação completa e focada no edital, então clica no botão abaixo e vem com o curso que mais aprova em fisioterapia. Uma preparação completa, com mais de 200 horas aula, slides e teoria em PDF e questões para estudo. Inicie já a sua preparação!